Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Thalita Lacerda, CEO da Pet Love, uma das principais pet shops online do Brasil. Como uma loja fundada por um médico veterinário se transformou num ecossistema completo com mais de 15 mil itens para a saúde animal. Eu converso também com Bruno Bassi, CEO da Açotubo, uma empresa familiar de 50 anos que migrou da lavoura para o ramo da siderurgia e que atualmente fatura bilhões de reais. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business, que começa em instantes. A Paper Excellence é uma gigante global da produção de papel e celulose. E mais do que isso, é uma empresa que acredita no Brasil e nos brasileiros. Desde que chegou ao Brasil em 2017, a Paper Excellence já investiu mais de 13 bilhões de reais no país. E isso é só o começo. A Paper Excellence está presente em todos os continentes do planeta, com mais de 21 mil colaboradores e um forte compromisso com a sustentabilidade, com o desenvolvimento e com o Brasil. Paper Excellence. Acreditamos no Brasil. O que é ser gigante? Para a CCR é entregar rodovias seguras. Já para o Antônio é garantir comida para os brasileiros. Para a CCR, ser gigante é oferecer mais conexões aéreas. Para a Júlia, é permitir que a vida continue. Ser gigante para a CCR é oferecer um transporte sustentável. Para a Ana, ser gigante é trabalhar para mudar o futuro pela educação. Mover pessoas com excelência é o que nos faz gigantes. CCR 25 anos. Mover o Brasil é para gigantes. E nós voltamos com o Show Business e vamos direto para o mercado pet, que movimenta 50 bilhões de reais ao ano no mundo. E para abordar mais uma empresa de destaque nacional, com 1.700 colaboradores, a Pet Love faturou 1 bilhão e 300 milhões de reais no ano passado. Para este ano, o objetivo é crescer mais de 30% para 1 bilhão e 800 milhões de reais. A CEO da companhia passou um tempo na China, é filha de uma empregada doméstica e um marceneiro, tem formação em grandes instituições de ensino e hoje comanda uma das maiores plataformas de venda de produtos e serviços para animais de estimação. Nós vamos conversar com Thalita Lacerda, CEO da Pet Love. Thalita, obrigado pela presença aqui no estúdio. Obrigada a você pelo convite. A sua história, como eu adiantei aqui para a nossa audiência, pode ser e, na verdade, deve ser inspiracional para muita gente. O que foi determinante, Thalita, para você chegar onde você chegou nessa cadeira de CEO? Acho que o primeiro ponto é sonhar, né? E quando você tem uma infância difícil, poucos recursos, isso não necessariamente é uma coisa tão óbvia. Muitas vezes a gente cresce entendendo que existem limitações. Então, acho que o primeiro passo, e minha mãe teve um papel muito importante para isso, foi não me restringir, né, restringir meus sonhos, as minhas ambições àquela minha realidade. Acho que o segundo ponto foi sempre ser muito aberta a novas experiências, a aprender, a desafio. Acho que se eu não tivesse encarado tantos desafios diferentes, talvez eu não estaria preparada, né, para esse desafio tão maravilhoso que é a Pet Love. E eu acho que também está sempre aberta e continuar aprendendo, enfim, né, cada ano um novo desafio, cada vez mais, né, crescendo conforme o desafio cresce, porque nenhum dia é igual ao outro. Então, qual que era o seu sonho quando criança e adolescente? Ser aeromoça. Ser aeromoça? Sim. É porque eu tinha uma vontade muito grande, né, de poder viajar para fora do Brasil. E eu falava, gente, aeromoça. E minha mãe teve uma grande influência, né, que me levou a fazer GV mais tarde. Ela começou a vida como empregada doméstica, em algum momento ela conseguiu um trabalho numa empresa e ela via, né, que todos os chefes tinham feito GV. Então ela começou a martelar a história da GV em casa comigo e, enfim,
segui o conselho dela, um conselho muito bom, fui para a GV e aí, enfim, aquilo transformou a minha vida, né? Agora, o que é determinante, a gente já entendeu muito claramente o que foi determinante para você. Agora, para as pessoas que pensam em ascender na profissão e na vida também, o que é fundamental para você? Uma coisa, só fala uma coisa. Colocar o esforço, dar tudo de si. Vamos falar desse filão aí que não para de crescer, esse setor pet, que no Brasil, a gente está em que posição? A gente é segundo, terceiro lugar? Terceiro maior mercado pet do mundo em faturamento. Tá. Qual que é o maior filão de negócios de vocês, Thalita? Hoje, do ponto de vista, né, de tamanho, a nossa unidade de negócio de varejo, o e-commerce, na verdade, uma plataforma de assinaturas, porque mais de 80% da nossa receita vem de algum tipo de assinatura, seja uma compra recorrente, né, de um produto que você pode programar e comprar todos os meses, seja uma assinatura paga que te dá acesso a preços muito baixos para comprar produtos, como o Clube Pet Love. Então, esse é o principal negócio em tamanho, mas a Pet Love, ao longo dos últimos anos, foi expandindo para serviços. Então, nós temos uma vertical de saúde, né, de planos de saúde, que é super importante. Temos também uma plataforma de serviços, oferecendo serviços como banho-tosa, hospedagem. E a gente também atua no mercado de B2B, atendendo médicos veterinários e empreendedores do setor com tecnologia. Esse plano de saúde começou quando? Em 21. Então, em 21, a gente entra nesse segmento a partir de uma transação, né, uma fusão com a Health for Pet, que era uma operação da Porto Seguro, a Porto Pet. Então, a gente entra no mercado a partir dessa aquisição. Na época, a gente tinha 40 mil vidas. A gente continuou desenvolvendo o produto, fizemos uma segunda aquisição de um player líder no sul do Brasil, que era a Nofaro, e então transformamos o produto, mudamos a marca para Pet Love e começamos um processo de expansão, atendendo essa dor tão importante, tão prioritária, que é cuidar bem da saúde do pet, tornar isso acessível, previsível. Quanto é um plano de saúde? Então, a gente tem diferentes tipos de plano. O mínimo? R$19,90 é o nosso plano mais acessível. Esse é um plano de prevenção que dá acesso à rede credenciada. Aí nós temos, por exemplo, um plano de R$50, que aí vai cobrir todas as necessidades de vacina, consulta, pronto-socorro. E a partir de 100 são aqueles planos mais completos que incluem cirurgias, internações. Quer dizer, é variado, bem variado, né? Dependendo da necessidade. A necessidade é só prevenção, a necessidade é, poxa, eu quero ficar tranquilo que não vai ter susto, né, do ponto de vista do gasto com a saúde do meu pet, poder fazer uma cirurgia no meu pet quando eu preciso, até planos mais completos que atendem pacientes crônicos que precisam de fisioterapia ou para aquele cliente que quer acesso a uma rede veterinária premium, né, os Einsteins da medicina veterinária. Vocês têm uma explicação, você ou o fundador da Pet Love, o fundador é o... Márcio Waldman. O Márcio, né, que ele médico veterinário. Ele é médico veterinário, né? Vocês têm uma explicação por que o setor pet ele é tão forte no Brasil? Bom, o setor pet ele é forte no mundo. Por que o brasileiro ama tanto os animais, os pets? Acho que o brasileiro, né, a gente é um povo muito amoroso, mas esse fenômeno do mercado pet é um fenômeno mundial. Em que você tem cada vez mais o pet fazendo parte da família. Então, hoje no Brasil, mais de 67% das famílias têm um pet. 67%? Mais de 67%. Um número muito relevante. Exato. E o Brasil é um país de grande população, né? Então, isso já posiciona o Brasil para estar entre os maiores mercados do mundo. Mas, além disso, o que tem impulsionado muito o crescimento do setor é essa mudança na relação do pet. É o pet saindo do quintal, indo para a cama do tutor e, com isso, se tornando um membro da família, né? Que a gente fala muito da família multiespécie. E, a partir dessa relação, né, de tratar o pet como família, a gente se preocupa com a saúde do pet, com a alimentação do pet, e isso leva a uma premiumização, a um aumento do gasto e a uma melhora no cuidado com o pet. Mas teve uma mudança no meio do caminho nos últimos anos, né? Porque a gente, inclusive, aqui no Show Business já recebeu lideranças de outras redes grandes como vocês. E eles, enfim, essas lideranças contaram um pouco que se você pegar São Paulo, por exemplo, 20 anos atrás, não era essa proliferação de redes pet shops no Brasil.
Você consegue determinar, assim, identificar quando teve esse boom, quando o mercado realmente ficou muito aquecido? Então, o mercado ele tem crescido de forma consistente, é um mercado super resiliente à crise, ele tem crescido ao longo dos últimos 10 anos e, claro, que na pandemia houve um boom, né, uma grande aceleração acima daquela taxa de crescimento que vinha acontecendo, em que as pessoas ficaram em casa, as pessoas queriam mais companhia, teve um boom de adoções, né, e isso promoveu uma aceleração no crescimento do mercado, mas além disso, né, nós, enquanto um player que está posicionado no espaço online, um player que lançou o primeiro e-commerce para pets no Brasil, a gente também sofreu um crescimento anormal por essa demanda por comprar produtos e serviços online durante a pandemia. Você tem formação, como eu falei no início do programa, né, deste bloco, no Brasil, na Fundação Getúlio Vargas, que era o sonho da sua mãe, que a sua mãe colocou desde menininha na cabeça dela e na sua cabeça também, e nos Estados Unidos, né, na Universidade de Chicago, onde você fez um MBA. Uhum. Como se forma, Thalita, um bom líder? Eu acho a formação acadêmica ela é muito importante, mas eu acho que liderança vem muito de empatia. E vem muito da vivência e experiência profissional, né? Um líder tem que construir a visão de futuro junto com o time, tem que engajar e motivar esse time na visão e tem que estar ali para acolher as demandas interpessoais, intrapessoais das pessoas. E isso, então, é toda a parte soft, eu acho que ela é muito mais relevante do que o conhecimento acadêmico e aquele conhecimento mais objetivo, tangível, hard, por se dizer. Então, acho que vem muito de empatia, vem muito de estar muito aberto a trocas, feedback com o seu gestor, feedback com o seu liderado, feedback com seus pares. Acho que essa experiência mão na massa no dia a dia forma um líder. Essas formações que você tem, elas ensinaram isso ou você foi pegando mesmo na convivência com as pessoas ou nas próprias experiências que você teve ao longo da carreira? Acho que a minha experiência de vida, enfim, não de forma premeditada, me preparou de certa forma, né? Então, acho que um líder, para ter essa visão, engajar o time na visão, tem que ter resiliência, né? Porque num negócio as coisas não são previsíveis, nem sempre as coisas são fáceis. Então, ter essa resiliência é super importante. Na minha história de vida também, eu tive que aprender a inventar a realidade, inventar o futuro, o sonho. E o líder tem que construir a visão, né? Eu acho que a experiência de vida, tendo morado na China também, me ensinou muito sobre estar muito atenta às outras pessoas. Enfim, foi uma aula de empatia e tudo mais. E as próprias experiências profissionais, você começa com um time pequeno, vai crescendo o time, trocando com as pessoas, vão, né, enfim, te formando. Agora, essas duas formações, a FGV e a Universidade de Chicago, foram com bolsas de estudos? A GV, eu tive bolsa, Chicago eu tive bolsa também, não bolsa 100% integral, mas eu tive uma bolsa bem representativa, mais da metade. A primeira, evidentemente, foi a FGV. A GV. Uhum. E para conseguir bolsa e empréstimo. Para conseguir essa bolsa, o que foi? Foi muito estudo ou o quê? Muito estudo. Muito estudo. E, enfim, estudei muito, aí consegui ser. As escolas eram públicas ou privadas que você estudou? Não, então, a primeira grande mudança na minha vida, né, foi talvez o passo muito importante para eu entrar na GV, é que eu consegui ser bolsista num colégio particular. Em São Paulo? Em São Paulo. Passei na frente daquele colégio, uma coisa linda, tinha uma quadra maravilhosa, e minha mãe falou que ia entrar, né, e minha mãe me ajudou a conseguir uma bolsa, então eu estudei a vida inteira com bolsa. E depois na GV também, enfim, tive a bolsa, tive um financiamento e depois comecei a trabalhar, pude pagar também. Bom, você passou um período de 3 anos na China? Isso. 3 anos, né? Por outra empresa, BRF, que a gente inclusive recebeu o Miguel Goulart, CEO em edições passadas aqui no Show Business. É uma mudança de cultura muito radical, né? Muito. O que você tirou de lição dos chineses, da China, da maneira de fazer negócios na China? Relações são muito importantes, acho que esse é o ponto número 1. É uma cultura extremamente relacional. Em que construir confiança, né, é muito relevante para você fazer negócio, para fechar parceria.
Um mercado extremamente dinâmico e competitivo, né? Então, eu acredito muito em estratégia adaptativa, né? Eu não acredito, eu acho que aquele planejamento mais de longo prazo, ele é importante para talvez colocar uma estrela guia, mas eu acredito que a estratégia ela vai se adaptando e que você tem que estar muito atento. O mercado chinês é muito dinâmico, é muito competitivo, então foi uma aula, né, sobre business e estratégia ali na prática. E também foi muito interessante porque eu estava trabalhando com comida e era sobre você conquistar o paladar do chinês, e o paladar, né, do chinês é muito diferente a depender da região. Então, diferente como? É exigente? É exigente, mas o hábito alimentar é diferente. Imagina. Então, uma região, né, em Chengdu, o nível de pimenta é muito maior. Em outra região, ter o sabor ali do umami é mais importante e assim sucessivamente. Então, ter que entender o consumidor foi essencial. E o nosso trabalho hoje na Pet Love é servir o pet, é entender as necessidades do pet, é entender como a gente ajuda o tutor a cuidar melhor do pet. Então, também uma experiência assim, que foi chave para eu poder estar aqui hoje. Então, aprendi demais. E a língua? Como é que você fazia com a língua? Você aprendeu mesmo? Então, com sotaque, né? Aquele sotaque bem forte. Não, tudo bem, com sotaque tudo bem, mas você sabia se comunicar? Lendo como uma criança. Porque o inglês é muito... A maior parte das pessoas não sabe falar inglês, né? Sim, em Xangai as pessoas falavam um pouco mais. A gente viajava bastante, né? Que as nossas fábricas eram no norte da China e a gente tinha distribuição em todo lugar. Mas a língua, o meu interesse de ir para a China partiu, né, de um mochilão que eu fiz em que eu passei pela China. Fiquei fascinada com o país, com a cultura, com a dificuldade de me comunicar. E aí comecei a estudar chinês com professoras que moravam em Beijing pela internet, todo dia de manhã bem cedinho. Fui passar férias lá para estudar na Universidade de Beijing. E aí, quando eu fui, também continuei estudando. Então, eu me virava bem, claro que com sotaque horroroso. Não, mas tudo bem, mas sabia falar, sabia se comunicar com as pessoas, né? Muito bem, que história interessante, viu, a sua, Thalita. Eu acho que eu não gosto de revelar a idade das pessoas, mas a sua é relevante para a nossa entrevista. Você tem 37 anos, né? Eu acho que tenho certeza que você é a CEO mais jovem que passou por este programa. A gente já recebeu o CEO de 40, 41 anos, mas aos 37 anos, teve alguém ao longo da sua trajetória, da sua carreira, que olhou com você com certa desconfiança por 2 pontos. Pela sua idade, porque você sempre foi jovem em cargos de lideranças, e por você ser mulher? Olha, talvez, mas eu sempre tento focar muito no positivo. Ao contrário, assim, eu tive muitas pessoas que acreditaram em mim, me ajudaram, muitos mentores maravilhosos que abriram oportunidades para mim. Na China foi um pouco desafiador. O tema da idade lá pegava mais, né? Eu tinha um cargo de liderança e, enfim, a idade média era uma diferença muito grande. Mas aqui, talvez uma situação ou outra, mas nada, enfim, nada que comprometeu tal negócio. Que tenha comprometido. Acho que eu sempre, enfim, tentei criar valor, entregar um bom trabalho, um foco sempre muito grande, né, em resultado. Então, de tal maneira que, assim, quem eu sou, meu gênero, a idade seja irrelevante. Então... Bom, vamos voltar ao setor, ao seu negócio. Hoje você falou da expressiva participação do negócio do online, das assinaturas. O que representa hoje o online e o que representa o varejo físico? O varejo físico para a gente ainda é muito pequeno, então a gente começou com um piloto de 10 lojas, inclusive inauguramos Mas eu a 10ª loja. Ruas aqui de São Paulo. Porque nós começamos pela cidade de São Paulo, a gente está super felizes com o resultado das lojas e agora a gente começa um movimento de expansão, não apenas com lojas próprias, mas também com franquias, mas o online é assim, a grande maioria do nosso faturamento. Tem uma participação bem relevante no nosso negócio. Vocês então vão expandir as lojas físicas através da franquia? Franquia, também lojas próprias, mas também franquias. Inclusive, a gente está para inaugurar a nossa primeira franquia agora ao final desse mês. O que vai ser responsável por esse crescimento de vocês esse ano de 30%? Um crescimento bem expressivo aí.
A gente tem uma série de coisas, então a nossa unidade de negócio de varejo tem crescido de forma importante. A gente lançou um novo formato de assinatura paga, que é o Clube. Funciona como se fosse um Sam's Club do mercado pet, em que o cliente paga uma mensalidade, tem frete grátis, tem 15% de desconto, por exemplo, na ração, 25% no medicamento. Então, isso é um produto que tem sido muito bem aceito e escalado de forma importante. O mercado online, né, no mundo inteiro, ele ganha penetração todo ano que passa, então, obviamente, isso puxa nosso crescimento. Os planos de saúde também têm se tornado cada vez mais uma realidade. A principal dor de se ter um pet é como cuidar bem da saúde dele. Então, a gente tem conseguido democratizar o acesso à saúde através dos planos. Então, o plano de saúde também tem puxado esse crescimento. E a gente também tem, né, novos serviços que a gente lançou e tem crescido de forma super importante, ainda com uma representatividade pequena no negócio, mas que... Thalita, você destacou o varejo online. De fato, o varejo online vai ganhando proporções em todos os países, né? Especialmente Estados Unidos e Brasil, vai ganhando força cada vez maior quando a gente está falando de varejo onde as pessoas compram os seus produtos, né? Mas no setor pet, aqui no Brasil, mesmo com essa expressiva participação, a gente ainda vê uma quantidade, até falei minutos atrás, uma proliferação de lojas físicas, pet shops, abrindo nos bairros, marcas muito conhecidas, né? Uma delas está com vocês, e outras novas, que é pet shop de bairro. Ou seja, ainda tem muita relevância no setor o varejo físico, né? Super. O varejo físico no Brasil ainda é o principal canal. Estima-se que o online represente 8% do mercado pet total no Brasil. Então, ainda uma participação pequena, né? Em 2018, esse percentual era abaixo de 2%. Então, tem crescido de forma importante. E, para o seu ponto, a gente tem mais de 40 mil estabelecimentos, né, pet shops, no mercado. Na verdade, esse número absoluto no mercado brasileiro, esse número absoluto, na verdade, tem se reduzido. No entanto, o que tem crescido é a consolidação de algumas redes. Então, tem empresas com formato de loja grande, grandes redes, tem redes regionais, tem agropecuárias que são super fortes no interior. Você está falando de solidificação de determinadas. Como é que você vê a união da Cobasi e da Petz? A gente entende que é uma consolidação super importante do setor, né? E a gente tem acompanhado de perto esse movimento a partir do que está disponível publicamente. Então, as empresas assinaram, né, um acordo, né, de fusão. A gente entende que esse processo também vai passar pelo CAD, então a gente tem monitorado, ainda é muito cedo, enfim, para... Mas você acha que prejudica vocês, o setor? Acho que não, porque, enfim, a Pet Love, a gente sempre fez o diferente, né? A gente lançou o primeiro e-commerce para pets do Brasil, o primeiro aplicativo para pets, o primeiro plano de saúde, o primeiro marketplace de serviços. Então, para a gente, foi muito sobre como ser diferente, como resolver a dor do pet. Então, a gente, na verdade, é muito preocupado com a Pet Love, com como a Pet Love pode surpreender o tutor, democratizar o acesso à saúde. Então, para a gente entende que, né, continua o jogo, enfim, e competição sempre tem um papel muito importante também, né, de manter a gente atento, fazendo o melhor, não deixar, né, a gente se acomodar, enfim. Thalita, e quais as tendências desse setor que vocês observam mesmo dos consumidores? A gente vê uma preocupação crescente com saúde, né? Então, o plano de saúde pet é algo que a gente entende que resolve uma dor central dos tutores, com uma busca e um crescimento muito importante. A gente também vê um aumento de participação, uma grande preocupação com produtos naturais, né? Algo que é realidade, por exemplo, se você vai no mercado americano, no mercado europeu. Então, um aumento, né, e a procura de produtos naturais. No caso de Pet Love, em que a gente atende esse cliente que tem essa relação muito íntima, né, com os pets, a gente vê uma procura pelas rações super premium, que são aquelas rações de melhor qualidade, com maior concentração de proteína. Então, isso é um pouco da realidade que a gente tem visto.
claro que quando a gente olha, por exemplo, para classe média, para classe D, a gente entende também que existe uma procura por produtos muito acessíveis e, portanto, Isso é uma questão que eu ia levantar com você. Qual que é o público de vocês? Porque a gente está falando de plano de saúde. É o quê? Qual que é o público de vocês? Então, é alta renda. Então, não é. Não é? Não é. Metade dos nossos clientes são da classe C e a procura por plano de saúde, por exemplo, poxa, o quanto você ama seu pet, a sua relação emocional com seu pet, ela independe de renda. E o plano, ele se torna ainda mais relevante para uma pessoa que não pode ter aquela surpresa de ter aquela conta alta fora do orçamento. Então, a gente vê, de fato, os nossos produtos, né, o plano de saúde, a assinatura, como uma forma de democratizar o acesso. Então, claro que a gente tem participação, né, clientes classe A+, classe A, classe B, mas metade dos nossos clientes são da classe C, por exemplo. São muitos pets, né? Eu tenho um dado, que eu acho que é o dado mais recente, são mais de 55 milhões de cães. Tem gato aqui? Não tem gato aqui, mas tem os 55 milhões de cães, segundo a Associação Nacional do setor ABIMPET, né? É muita gente, na verdade, eu acho que, na verdade, é um setor extremamente promissor, né? Sim, você tem hoje mais pets que crianças no Brasil e, enfim, a gente entende que o percentual, né, de famílias que vão adotar um pet vai continuar crescendo e que essa relação, né, de família, essa humanização do pet também é uma tendência secular. E a abertura de capital está nos planos da empresa? A gente está super abertos, né? Obviamente, a gente não entende que tem mercado para uma abertura de capital. Não tem mercado. Nesse momento agora, esse ano, não. É algo que a gente está aberto, considera, mas nenhum plano específico em relação a isso. Você foi parar, eu acho que está muito claro para a nossa audiência, a sua história, né? Da onde você veio, as suas ideias, as ideias da sua mãe, o seu esforço pessoal. Mas como é que você chegou no setor pet e na cadeira de CEO? Legal. Pet Love. Bom, eu estava trabalhando na Tarpon, né? E o Pedro Faria me convidou. A Tarpon é o fundo, né? É um fundo de investimentos, de private equity. E o Pedro Faria me convidou na época para trabalhar com ele e me chamou para ser sócia dele. E a gente começou uma gestora que se chama Camarupim, uma gestora de crescimento que hoje faz parte do Pátria, né? E aí a gente fez um investimento na Pet Love, começou a estudar o mercado pet. E aí eu comecei a trabalhar com o fundador da Pet Love, com o Márcio, ajudando ele ali no que ele precisava. Estava no conselho da Pet Love também. E em 20, na verdade, o Márcio decidiu, enfim, procurar um sucessor. Começou a ter um processo, eu fui escolhida nesse processo e me tornei CEO da empresa em 21. Por que você acha que você foi a escolhida pelo Márcio? Eu não sou a melhor pessoa para responder, mas... não, mas fala o que você acha. Acho que o Márcio e o Conselho me escolheram, enfim, talvez pelo meu nível de paixão, energia e entusiasmo com o negócio. Enfim, por eu conhecer também o negócio intimamente, eu estava lá dentro, enfim... Ô, Thalita, a sua mãe deve morrer de orgulho de você, né? Sim, sim. O que você falaria para ela em relação a tudo que ela passou para você, os ensinamentos, esse sonho de crescer, de sair daquele lugar que você estava, de pensar em FGV? Eu já falei para ela, muito obrigada. Ela foi... luz e inspiração. Não, eu imagino que você está emocionada mesmo, porque é uma história notável. E além dessa trajetória notável da Thalita Lacerda, e tão jovem, de 37 anos, você tem ainda 2 filhas, né? Sim. Eu tenho 2 filhas humanas, uma canina, né? Então eu tenho uma 2 filhas humanas, exatamente. E uma canina. 2 meninas, 3 meninas, né? E qual é a lição que você passa para suas 2 meninas? Suas 2 meninas humanas. Dê o seu melhor, enfim, dê o seu melhor, tenha curiosidade. Então, quando elas tentam fazer uma coisa e não conseguem, né, assim, que seja num jogo ou estão aprendendo uma coisa nova, poxa, tenta de novo, vamos fazer de um jeito diferente e tal, enfim. Ô, Thalita, quem que é a sua referência no mundo dos negócios e na vida?
Você quer Na falar vida, a minha mãe, que sem Sim. dúvida... Conhecendo bem a sua história, a partir deste programa, a gente não tem dúvidas que a sua mãe ia ser escolhida. Agora, no mundo dos negócios... Então, tantas pessoas maravilhosas. O meu próprio sócio, o Pedro, me ensinou muito, me ensina muito. Admiro muito a Cristina Junqueira, empreendedora. Fora do Brasil, a Indra Nui, que foi CEO da Pepsi. A Luísa Trajano, assim, muitas mulheres inspiradoras, assim. Então, a Flávia Falgeres também, enfim, muita gente. Se colocar toda essa turma que você está citando agora, qual é a semelhança de todas elas para elas serem essas mulheres empreendedoras inspiradoras? Bom, eu vou pegar que eu conheço intimamente, porque as outras, eu acho que eu fico muito assim, feliz, né, de ver mulheres que tiveram sucesso na carreira empreendedora, que têm, né, esse desafio de liderar uma organização. Enfim, então, provavelmente, né, elas tiveram uma história ali de muita resiliência, de passar por muita coisa. Mas pensando na minha mãe, assim, muita resiliência, assim, muita resiliência, ver o copo meio cheio, não desistir, tentar, assim, 50 vezes, 100 vezes, até dar certo. Então, eu imagino, né, não conheço profundamente, que para essas mulheres talvez tenha sido assim, então... Muito bem, nós conversamos neste bloco com a Thalita Lacerda, CEO da Pet Love, que com essa conversa aí deliciosa a gente pôde conhecer um perfil inspirador, porque no início do bloco eu falei, você pode inspirar muita gente, mas você deve inspirar muita gente, porque sua história de vida, sua história profissional é notável. Obrigada. E merece ser contada para milhões e milhões de jovens brasileiros. Parabéns. Obrigada pelo convite. E um super prazer recebê-la aqui. Igualmente. Obrigada. Olha, o Show Business vai dar uma breve pausa e a gente volta no próximo bloco. O que é ser gigante? Para a CCR é entregar rodovias seguras. Já para o Antônio é garantir comida para os brasileiros. Para a CCR, ser gigante é oferecer mais conexões aéreas. Para a Júlia, é permitir que a vida continue. Ser gigante para a CCR é oferecer um transporte sustentável. Para a Ana, ser gigante é trabalhar para mudar o futuro pela educação. Mover pessoas com excelência é o que nos faz gigantes. CCR 25 anos. Mover o Brasil é para gigantes. A Paper Excellence é uma gigante global da produção de papel e celulose. E mais do que isso, é uma empresa que acredita no Brasil e nos brasileiros. Desde que chegou ao Brasil em 2017, a Paper Excellence já investiu mais de 13 bilhões de reais no país. E isso é só o começo. A Paper Excellence está presente em todos os continentes do planeta, com mais de 21 mil colaboradores e um forte compromisso com a sustentabilidade, com o desenvolvimento e com o Brasil. Paper Excellence. Acreditamos no Brasil. E nós voltamos com o Show Business. Ele é presidente da Açotubo, a líder na distribuição de aço no Brasil, que comemora 50 anos este ano. É uma empresa familiar, iniciada por 3 irmãos e que já está na segunda geração. Nós vamos conversar neste bloco com Bruno Bassi, o comandante da Açotubo. Bruno, obrigado. Bruno, meu xará. Obrigado pela presença aqui no estúdio. Vocês, como eu falei, vocês são uma empresa aí familiar de 50 anos. Qual que é o segredo para manter a relevância em décadas aí de trajetória? E não só isso, ao mesmo tempo, manter uma família coesa e focada no crescimento dos negócios. Bom, legal. Obrigado, Bruno, pela oportunidade de estar aqui também com a tua audiência. Muito bom falar um pouco da Açotubo e da história da família Bassi. Bom, assim, ter essa história coesa, chegar nesses 50 anos aí, com certeza teve muita visão de longo prazo, né, dos 3 fundadores, porque o Brasil, a gente sabe que a gente vive uma montanha-russa aí eventualmente a cada mudança de governo, o plano econômico, como foram muitos, né? Então, realmente, essa visão de longo prazo e acreditar, né, que algo diferente vai surgir aí, sem dúvida nenhuma,
foi uma das grandes molas propulsoras do processo como um todo. Você falou de um ponto importantíssimo, que é a segunda questão que eles sempre comentam também, que foi parte desse sucesso. A gente valoriza muito a questão da união familiar, né? Então, são 3 sócios, 3 irmãos, e agora na segunda geração já somos em mais 5. E essa questão da união familiar, ou seja, dessa conexão, dessa cumplicidade, também foi, né, boa parte desse sucesso para a gente chegar até 50 anos. Então, parte disso é o que nos trouxe até aqui. Nunca saiu uma faísca? Sai o tempo todo, né? São 3, eu costumo dizer que são 3 italianos que brigam e se entendem o tempo todo, né? Então, realmente, muitas faíscas, mas no final se entendem. Pois mas e como mantém essa união familiar nos churrascos de domingo e na segunda-feira no escritório? Pois é. A gente desenvolveu um pouco mais de disciplina nisso, porque às vezes o churrasco de domingo virava uma reunião de empresa e às vezes na empresa... Do balanço financeiro. Exatamente, e às vezes a empresa virava uma reunião de família. Então, a gente, com algumas consultorias e bastante benchmark de mercado também de outras empresas aí familiares, a gente conseguiu desenvolver uma certa disciplina para não misturar os assuntos, né? Mas é um grande desafio, né? A gente conseguir ter esse respeito, porque no final das contas é respeito, né? Respeitar as opiniões, ao mesmo tempo conseguir ir junto. Então a gente fala do discordar e se comprometer. Eu posso até, olha, aqui não é exatamente isso que eu penso, mas nós fechamos que nós vamos nesse caminho. Então, se nós vamos nesse caminho, nós vamos junto e vamos torcer para dar certo, obviamente, né? Então, isso eles conseguiram também passar para a segunda geração, esse compromisso de ter realmente um núcleo, né, de decisão importante. Os 3 irmãos, eles têm uma faixa do quê? Ali de 65 a 70 e... 78 anos, mais ou menos. 78 anos, né? Exato. Como eu falei, você já é a segunda geração, você é o CEO há poucos anos, né? Sim. Você é muito novo, você tem 40 anos, aliás, eu acho que é o CEO mais jovem que esteve aqui no Show Business. Por que você acha que foi o escolhido na família para sentar na cadeira de presidente? Olha, tem um pouco que uma parte disso é um pouco de tradição de família italiana, né? Que eles mesmos colocam. Eu sou o mais velho da segunda geração, né? Apesar de eu ser filho do irmão do meio, né? Eu sou o mais velho da segunda geração. Então, um pouco acho que já vem por aí também. Eu acabei entrando no negócio mais cedo, né, como primeiro emprego, né? Então eu estava fazendo engenharia. Então, em 2002, eu adentrei no negócio de maneira oficial, extraoficial, eu já passava as férias lá. Enfim, eu acho que aí a gente, como talvez um pouco dessa hierarquia natural de família, as coisas foram acontecendo. Eu transitei por algumas áreas mais de operações e aí, assim, não parece que teve uma oposição, enfim, dos meus primos nesse sentido, né? Foi bem tranquilo esse formato. Então eu digo assim que foi um encaixe, Bruno. Não tem uma coisa assim que, olha, agora foi escolhido. Assim, acho que foi uma construção, né, que permitiu que isso acontecesse, né? Não teve uma... Bruno, a gente recebeu meses atrás aqui no Show Business o Gustavo Werneck, o presidente da Gerdau. E ele citou aqui no programa que a indústria de aço no Brasil está ameaçada. Foi essa frase que ele usou, especialmente com a concorrência desleal com produtos asiáticos, especialmente chineses. Eu estou usando justamente o conteúdo dessa entrevista exibida aqui no Show Business meses atrás. Você concorda com ele? Como é que está o setor de aço no Brasil? Olha, o setor de aço está bem desafiado. Realmente o chinês ele tem um excesso de produção, né? O asiático, mas especialmente o chinês, ele tem um excesso de produção, a capacidade produtiva dele é enorme, né? Ele passou a não consumir grande parte dessa capacidade produtiva, então ele manda esse aço, vamos dizer, subsidiado para vários locais do mundo, né? E de fato o Brasil tem um desafio grande aí para se reorganizar de alguma maneira para que consiga sobreviver nisso, né? A gente acaba vendo como uma oportunidade, porque se até agora nós estamos vivos, né? Se alguma coisa melhorar, né? Certamente a gente vai conseguir prosperar ainda mais. Mas é um desafio, porque hoje a China, especialmente, ela corresponde a mais de 50% da capacidade de aço do mundo, da oferta de aço do mundo,
né? Então, realmente, quando ele para de consumir um pouquinho e se ele destina para exportação... Mas o Brasil está sendo muito impactado pela China. Está sendo impactado, né? Algumas medidas foram olhadas aí pelo governo no sentido de subir a alíquota em cima de uma certa cota, né? Não é tão trivial de explicar assim, mas assim, em cima de uma cota, em cima de 30% de uma média de consumo, né? Então o governo brasileiro colocou uma sobretaxa. Isso teve um efeito parcial, né? Então ainda realmente continua desafiando o nosso dia a dia. Acho que ele pode criar uma barreira inicial para a questão do aço, chamar assim, o aço não beneficiado, mas o olhar também tem que ser, né, para o aço contido, que como é dito, né? Ou seja, peças prontas, né? Então, no nosso mercado a gente fala do aço contido. Então, são peças prontas, eventualmente, que podem vir, que contêm aço. Então, não é só a matéria-prima aço e também as peças. Isso tem desafiado bastante o nosso mercado, né? E precisamos encontrar uma forma de retomar essa indústria brasileira, achar uma forma de deixá-la mais competitiva, mais produtiva, para que, naturalmente, a gente consiga competir com esse aço chinês. Porque a concorrência, ela existe e não é um problema. O problema é quando ela acaba sendo desleal. Desleal, né? Exato, esse é o problema. Agora, você está falando dos desafios do setor de aço no Brasil, né? Você é o segundo executivo que fala. O primeiro, como eu falei, foi o Gustavo Werneck, da Gerdau, aqui no Show Business. Esse é um dos motivos da meta de vocês esse ano, né? Ano de 50 anos, de expandir para outros países? Porque vocês têm essa meta ousada, a partir deste ano, de buscar novas operações, exportações em outros países. Esse foi um dos motivos, o que motivou vocês a sair um pouco do país? Olha, com certeza um dos motivos é esse, mas não vou dizer que é o principal, assim, porque, como eu disse, a Açotuba, ela enxerga sempre tudo muito no longo prazo. O mercado brasileiro de aço e o mercado brasileiro da indústria, ele teve muitos altos e baixos. Nós estamos passando um momento mais desafiador agora, né? Mas, assim, não é o fim do mundo, né? A gente está positivo, está acreditando, continuamos investindo bastante, a gente tem um plano de investimento bastante robusto dos últimos anos e também para frente. Mas, de fato, a gente entende que algumas linhas de produto nossa, a gente já tinha uma posição de destaque no mercado, assim, de bastante liderança no mercado. Então, a gente falou, poxa, talvez é interessante então a gente achar uma outra região, né? Porque a nossa internacionalização hoje para Peru e Colômbia, ela está muito baseada numa das nossas divisões que a gente chama de Incotep, que é a parte de sistemas de ancoragem, a parte de tirantes, né? Que a gente tinha uma posição de grande destaque aqui e a gente achava que, assim, não dá para ter o mercado inteiro só para nós, né? Então, a gente tinha que achar uma outra região para explorar. E aí, a gente iniciou no Peru e na Colômbia como sócios e aí compramos 100% da participação esse ano. E vem mais por aí, além de Peru e outros países? A gente tem outros estudos abertos para essa linha de produto e para outras também, né? A gente está olhando para outros países da América Latina, estamos olhando também para México e alguns estudos nos Estados Unidos, mas de maneira evolutiva ainda, né? A gente não tem nada... Bruno, a partir do aço, vocês têm lidado com todos os setores da economia aqui no Brasil? Sim, essa acho que foi uma virtude uma virtude que os fundadores tiveram de diversificar muito, né? Então, hoje o Grupo Açotuba, ele tem uma linha de produtos, uma gama de produtos que eu não tenho um concorrente que tenha a mesma gama de produtos, realmente ele diversificou muito nesse sentido. E a gente tem um número de segmentos que a gente atende realmente muito grande, né? Então, a gente vai falar, por exemplo, segmento de máquinas e equipamentos, a gente vai falar de implementos rodoviários, a gente vai falar de sucro alcooleiro, a gente vai falar de alimentício, de óleo e gás, que é um segmento que está retomando, papel e celulose, mineração e vários outros. Como é que estão todos esses setores no Brasil? Os setores, eles estão pujantes ou nenhum setor está pujante atualmente no Brasil? Como é que está, hein, Bruno? Bom, vamos lá. Eu acho assim, esse ano foi um ano de ajuste, mas a gente tem visto, por exemplo, iniciativas boas em mineração, por exemplo, foi um ano bom para mineração. A gente sabe que há 2 anos atrás foi bem papel e celulose e vai retomar um ciclo importante agora em 25. Então, a gente também tem uma boa perspectiva para 25. A gente tem talvez setores que estão mais devagar, no caso do automotivo leve, né, e a parte de máquinas agrícolas. Esse é um segmento que para a Açotuba é importante,
E é agronegócio puro. E é agronegócio puro, né? Então, assim, o agro até tem as questões do preço das commodities, que tem as suas variações, mas a compra por máquinas, ela está um pouco menor do que uma média histórica, né? E é um segmento que, para a construção mecânica, que é onde a gente está inserido, realmente é importante. Então, a gente imagina aí que no decorrer de 25, talvez não no comecinho, mas no decorrer de 25, esse setor começa a retomar de uma maneira lenta, mas começa. Então, esse é um setor que vai nos apoiar bastante também em 2020, na metade de 25. Bruno, deixa eu voltar à história, à essência desse grupo familiar. Qual é a maior lição que você tira dos 3 fundadores, o seu pai e os seus 2 tios? Bom, eu falei um pouco dessa visão de longo prazo, que é isso que sempre nos direciona muito fortemente. Eles têm uma resiliência muito grande, né, de conseguir entender esses ciclos do Brasil, né, e realmente transitar em cada um deles. Acho que essa é uma outra lição importante. Agora, talvez a maior delas está ligada às parcerias que eles sempre fizeram, né, as parcerias com os colaboradores, né, que no final das contas a empresa ninguém cresce sozinho, a empresa só vai crescer através de colaboradores. Parcerias com os clientes, né, então assim, honrar o que foi combinado, realmente conseguir atender o cliente com excelência, sempre melhorar algum processo para os clientes, e a parceria com os nossos fornecedores, que a gente tem algumas indústrias, mas essencialmente nós somos um distribuidor, né? Então ter essa parceria com os fornecedores também é extremamente importante. Então as parcerias realmente com essa visão de longo prazo. E não começou, a história dos 3 não começou no setor de aço, né? Começou na lavoura, no Paraná? Exatamente. Eles começaram como agricultores, mas não como dono da fazenda, não. Realmente como eles gostam de falar, como eles traduzem aí, como, né, pegando no cabo de enxada mesmo, né? Realmente trabalhando ali na década de 50, 60, como agricultores ali, especialmente no Paraná e no interior de São Paulo. Então, não só eles 3, como mais 3 irmãs deles e o próprio, né, meu próprio avô e minha avó também. Enfim, outros parentes também, tios e tias, realmente que estavam nessa empreitada aí de trabalhar com café. A gente está falando de expansão internacional, né? A gente falou há pouco, mas vocês também estão expandindo os negócios, né? Porque eu imagino que o principal, maior negócio é no setor de aço, certo, como distribuidora. Agora, vocês também estão expandindo para outros lugares, como incorporadora, é isso? É isso mesmo. A gente tem uma incorporadora de galpões industriais, especialmente logísticos, né, com atuação aí no Brasil, especialmente nas capitais. Então, essa incorporadora ela existe há alguns anos, mas ela tomou mais tração nos últimos 5 anos, talvez, que até boa parte hoje das atividades do meu tio mais velho, Luiz, e do meu pai, o Ribamar, muito focado nessa atividade hoje como executivos mesmo, de comprar, de vender, de olhar quais são as oportunidades de mercado nesse segmento imobiliário. Então, essa é uma dos braços aí que nos direcionam e também dá uma solidez muito grande, porque no final das contas é um patrimônio, né, vamos dizer assim, fisicamente falando, é um patrimônio muito sólido, né? Então... Agora, uma curiosidade que eu quero trazer para o nosso espectador. Todos os negócios da família e do grupo, né, eles estão tendo 7 letras. É isso mesmo? É isso mesmo, é isso mesmo. É uma 7 letras, porque Aço Tubo, evidentemente, tem 7 letras, e como a empresa deu certo, todos os negócios subsequentes, eles estão seguindo isso. Exatamente. É isso? É isso mesmo, é isso mesmo. Vocês são religiosos? Vocês têm superstições? A gente segue o catolicismo, o espiritismo, não tem uma coisa assim muito fervorosa nesse sentido, mas essa superstição em relação aos 7 letras realmente aconteceu, tanto na Aço Tubo, quanto na Triale, que é essa parte imobiliária, quanto na Tirreno, que é uma financeira, que é um fundo de investimentos. Então, todas elas com 7 letras ali e realmente estão tendo sucesso. A gente prefere não mudar, né? Não mexer no que está dando certo. Exatamente, deixa isso acontecer. Os 3 fundadores, eles falam alguma coisa em relação à infância, à adolescência deles e principalmente se eles foram estimulados ao empreendedorismo? Como é que era na casa deles? Porque
É interessante você ver essas histórias brasileiras, né? Embora tenha descendência de italianos, mas uma história brasileira de 3 irmãos que vão crescendo e vão se fortalecendo e vão construindo grupos aí que geram vários empregos. Assim, eu lembro imediatamente quando falo da história de vocês, me lembro do pessoal da VEG, né, de Santa Catarina, que é uma história também, né, dos 3 que foram construindo isso. Isso foi estímulo? Veio de casa? Veio deles? Você sabe dizer, Bruno? Olha, acho que de casa, sem dúvida nenhuma, foi a formação, os valores de família que eles tiveram em termos de honestidade, de transparência, de trabalho muito duro, né? Então, assim, realmente de trabalho árduo, sem limites, assim, e de ter essa cultura de restrição, vamos dizer assim, né? Porque eles, de alguma maneira, apesar de não terem vindo diretamente da Itália, né, tem ainda a genética, vamos dizer assim, ou as histórias dos avós que vieram do pós-guerra, vieram da Itália. Então, realmente tem uma cultura de restrição em despesas, em custos, em racionalizar as coisas. Então, acho que isso é a base deles. Entrar no aço foi, na realidade, uma inspiração que eles receberam de alguns primos, né, que trabalhavam no aço, mas em outro segmento, não exatamente no segmento que a gente atua hoje na construção mecânica, eles atuavam em outros segmentos de aço, e aí juntou essa força de vontade, esse trabalho árduo, com essa inspiração dos primos, no sentido, olha, isso aqui parece ser um negócio bom, então eles acharam um nicho, né, separado desses primos, né, para que não tivesse, obviamente, nenhum tipo de conflito, porque não faria sentido, e aí eles seguiram realmente usando esses valores aí de trabalho, de honestidade, enfim, dessa austeridade nas despesas e no querer sempre melhorar, né? Então, acho que foi por aí. Ô Bruno, você falou ao longo deste bloco os desafios do setor de aço no Brasil. Na sua opinião, o que precisa para voltar a tornar esse setor tão pujante, tão poderoso, forte, fortalecido, né, das empresas nacionais, como uma Gerdau, como a Aço Tubo, de voltar, e todo o mercado, que a gente está falando do mercado de aço, né, voltar a estar forte? Certo. Eu acho que assim, existe uma análise a ser feita em termos dessas questões de concorrência desleal, mas isso eu não tenho competência para dizer, mas assim, como que a gente está transitando nessa concorrência desleal, seja do aço pronto, de peças prontas ou do aço aí na forma de matéria-prima, então acho que isso tem que ser olhado, né? Mas o grande trabalho realmente de políticas públicas, das associações, das ONGs, enfim, do próprio governo, é conseguir fazer com que a indústria se torne competitiva, né? A gente sabe que a gente pode ser até produtivo no nosso método de fabricação e tudo mais, mas realmente nossos impostos eles acabam encarecendo, enfim, ou a gente não tem uma logística, uma infraestrutura que nos favoreça a escoar os nossos materiais internamente e externamente. Então tem uma série de olhares que precisam ser feitos para dentro do Brasil, no sentido de possibilitar que a indústria seja mais produtiva. A gente sabe que tem a reforma tributária, né? Ela é importante. Ela impacta muito vocês? Ela vai impactar agora, ainda não, né? Mas no momento que ela for implementada, vai ter um impacto. É uma carga tributária. Impacto bom ou negativo? Ou vai ser pior? A gente entende que para o aço é um impacto positivo. Porque a cadeia do aço é uma cadeia muito longa, desde que sai lá do minério até realmente chegar na peça pronta ou no carro pronto, no caso, né? Ou no carro, ou no equipamento, ou o que seja. Né? Então, é uma cadeia muito longa e tem realmente uma cascata de impostos ali que acaba encarecendo muito o produto. Então, a reforma tributária ela ajuda nesse sentido, né? A carga tributária que está naquele EVA ali ainda ela é alta, né? Isso precisa ser olhado em algum momento. Mas, de qualquer maneira, a complexidade, né, e essa cascata de impostos, a gente entende que vai favorecer e vai deixar aí, talvez mais para 10 anos, né, entre 7 e 10 anos, vai deixar as indústrias mais competitivas. Dá para inovar no setor de aço? Dá para inovar no setor de aço. De que forma? A gente sabe que tem uma questão ligada vamos dizer, que as usinas trabalham muito, que é tentar criar aços mais limpos, mais resistentes, com menos pegada de carbono, uma série de coisas. Então, isso, na nossa visão, já é parte da inovação. A segunda inovação está nos processos, né? Então, como é que a gente consegue atender melhor nossos clientes, melhorar nossos processos internos para ganhar eficiência. Então, tem inovação muito grande também nos nossos processos internos para conseguir oferecer
ter a nossa oferta diferenciada para os nossos clientes. Além disso, tem questões mais específicas do ponto de vista de métodos produtivos. Então, eu vou conseguir fazer com uma máquina mais automatizada, com um formato que eu use, que eu consiga melhorar a característica mecânica daquele material. Então, realmente tem uma série Inteligência artificial já entrou no negócio de vocês? Já entrou no setor como um todo? No setor já entrou, né? A gente sabe que tem várias pessoas já trabalhando nisso. Na Sotubo a gente tem iniciativas nesse sentido, porque a gente gera muito dado, né? A gente gera muita informação, né? A gente atende por mês, aí a gente responde a mais ou menos 30 mil cotações todos os meses, né? A gente atende a mais de 10 mil pedidos em 5 mil clientes. Ou seja, então a gente gera muito dado e esse dado a gente passa... Todo mundo querendo aço. Exatamente, a gente passa a usar ele de uma maneira mais inteligente. Como é que a inteligência artificial consegue nos ajudar a atender melhor nossos clientes? E você já está sentindo diferença de... A gente começou a ver já formas de otimizar as nossas análises, né? Então, análises internas, ainda está mais no campo de melhorar a curacidade das nossas decisões. Agora, a gente está falando de inovação. O que é inovação para você? Olha, inovação é fazer algo melhor, com menos custo e de maneira que ainda não tenha sido pensada por alguém, né? Isso pode estar num produto, pode estar num processo também, né? Então, não necessariamente eu preciso inventar um aço novo, até porque a gente não inventa o aço, a gente, né, como distribuidor, a gente é parte de uma cadeia, aí que no caso das usinas que fazem isso. Mas num processo eu consigo inovar, né? Na forma com que eu atendo o meu cliente, ou que eu separo o meu material, ou que eu automatizo parte da minha linha. Tá. Antes de você chegar nessa cadeira de CEO do grupo, um dos 3 irmãos, um dos 3 estava ali. Estava ali. Eles eram 3 diretores, um diretor-presidente. Não tinha um presidente, é isso? Um diretor-presidente tinha. Tinha um diretor-presidente que é meu tio mais velho, o Luiz, né? E o meu pai, o Ribamar, era o comercial e o Wilson, o financeiro. Mas eles tinham uma simbiose ali, eu digo. Cada um olhava um pouco a área do outro. Como é que foi com a sua chegada? Porque você não é o fundador da empresa, né? Os 3... Sim. São os fundadores. Como é que foi com a sua chegada? Você fez e faz uma gestão que escuta muito os 3? Você faz uma gestão que pensa muito nos próximos 50 anos da Sotubo? Como é que é a sua gestão, já que você é de uma outra geração? Uhum. É uma gestão, assim, que eu aprendi muito com eles os valores, né? Esses valores que a gente tem na Sotubo, os valores que nos trouxeram até aqui, sem dúvida eles são a base para qualquer geração. Pode ser a minha geração, pode ser a futura, pode ser a que foi. Enfim, esses valores eles são o mais importante para o processo como um todo. A tomada de decisão, ou seja, o como fazer, aí de fato a gente tem mudanças, porque o mercado muda, a empresa muda, o mundo corporativo muda, outras gerações vão chegando. Então, um pouco do como fazer, aí de fato é diferente. Então, eu ouço muito eles, né? Além de eu ter uma reunião de conselho, né, mensal, né? A gente tem um conselho formado pelos 3 e mais 2 conselheiros independentes, né, para trazer diversidade nas nossas visões. Depois eu tenho, junto de mim, então, uma equipe de 7 diretores. Então, eu consigo ouvir muito bem os fundadores, seja no conselho, ou seja numa reunião semanal que a gente faz, e ouço muito o meu time também. E, obviamente, traduzo essas informações de baixo para cima e de cima para baixo. Então, é um tipo de gestão mais participativa que eu procuro ter, né, de ouvir as pessoas, a minha porta sempre está aberta, de ter acesso enfim, a qualquer nível hierárquico, a qualquer nível da empresa, para que a informação possa fluir e parte desses valores e dessa história também possa permear para as pessoas, né? Que é isso que a gente quer. Ô Bruno, você tem referências no mundo dos negócios, na vida? Sem dúvida nenhuma, os 3 são 3 referências importantíssimas, né? Isso sem dúvida nenhuma, porque realmente fizeram uma história sair de 200 metros quadrados, né? Num terreno de 200 metros quadrados que eles fizeram tudo, desde capinar, fazer a prateleira, carregar o caminhão, dirigir o caminhão, né? E chegaram em uma companhia de 1.000 colaboradores. Então, sem dúvida nenhuma, eles 3 são excelentes referências. E quando a gente olha para a indústria metal-mecânica, a gente tem referências que a gente não tem o contato direto com todas elas, mas a gente tem boas referências nos nossos fornecedores,
né, os CEOs, os diretores dos nossos fornecedores, das principais usinas, aí certamente são referências para mim, que eu acompanho muito, e de grandes clientes nossos, ou de pessoas do metal mecânico, aí são empresas, algumas familiares, outras não, mas que também inspiram muito aí o meu dia a dia. A gente falou de planos de investimentos, mas eu não falei o valor total e eu gostaria que você confirmasse, inclusive. Esse ano de 2024 são 48 milhões de reais em investimentos? É isso mesmo, é isso mesmo. E a parte desses investimentos, a maior parte é para a expansão internacional? A expansão internacional ficou mais ou menos com uns 18 milhões disso, né? Os outros 30 são máquinas, equipamentos, melhoria de processo, sistemas de informação, a parte de TI, de digitalização. Então, a gente não está falando nem de estoque, a gente também não está falando de prédio, nem de galpão. Realmente está falando em operação. Então, são mais ou menos 30 milhões nisso e de 17, mais ou menos, na parte de internacionalização. Muito bem. Nós conversamos com o Bruno Bassi, o presidente da Açotubo, e é muito legal, eu estava pensando durante essa entrevista até antes, na verdade você não foi um dos mais jovens, você foi o CEO mais jovem a ser entrevistado aqui no Showbiz, o que é uma tremenda responsabilidade, hein, Bruno? Puxa vida, hein? Deu até um frio na barriga aqui agora. 40 anos e já como presidente de um setor tão importante, né, na construção, literalmente, deste país e do mundo todo. Parabéns, obrigado, viu, pela presença. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado, Bruno. Valeu, obrigado. E olha, o Show Business vai ficando por aqui. Eu tenho um convite para você, se você quiser ter mais conteúdos exclusivos aqui da Jovem Pan, como vídeos dos nossos comentaristas, faça sua assinatura aqui. Entre lá, www.jovempan.com.br e assine. Obrigado pela audiência, pela confiança. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.